Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem, correndo com saúde, inteligência emocional, sabedoria espiritual, para que vocês possam ter uma vida íntegra e repleta das realizações no Espírito, preparados para encontrar com o Senhor nas nuvens em glória, assim com todos os santos e chamados, os chamados escolhidos, dos quais o Senhor teve misericórdia, quando Ele nos agraciou com a salvação oferecida a você e a mim, quando Ele venceu a morte lá no madeiro da cruz, ressuscitando ao terceiro dia do seu martírio, tá? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Vamos fazer uma leitura do livro do capítulo 84. O capítulo 84 do livro dos Salmos, para dar continuidade a esta série de leituras e breves explicações da série sobre a ótica do livro. Vou utilizar essa tradução João Ferreira de Almeida, antiga, de 1950, como já tenho usado nos outros vídeos, né? É uma edição antiga, tem um português um pouco arcaico, porém o texto ainda está, vamos dizer assim, 90% dele é intacto, ok? Façamos a leitura do 84. Vamos lá? São 12 versículos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que te habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passado pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e chuva também enche os seus próprios tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. E inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Preferiria estar à porta da casa de meu Pai Deus e habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Negará bem algum aos que andam em retidão? Senhor dos exércitos, bem-aventurados é o homem que em ti põe a sua confiança. Até aqui. São 12 versículos, como eu disse para vocês, está num português um tanto arcaico, né? Há uma variação de pontuações, a ortografia é muito antiga, letras e palavras que nem existem mais no português atual, não são usadas, caíram no desuso após 73 anos. Mas essa tradução aqui é interessante. Bem, deixemos de lado a tradução e vamos para o contexto. Este salmo, ele é conhecido junto das igrejas luteranas como sendo um salmo cantado, Então, todos os salmos podem ser apresentados de forma poética ou também cantados. Mas esse salmo em específico, ele é tema de muitas cantigas, de muitas canções gospel, como se diz no mundo atual. E até mesmo as denominações tradicionais fizeram hinos, utilizando trechos deste salmo. Quantos de vocês já não ouviram aquele hino que diz assim: quão amável é a tua casa, ó. Algumas denominações utilizam o texto integral, outras denominações fizeram apropriações de figura de linguagem, colocaram ali rimas para tentar produzir uma melodia mais harmoniosa.
Mas muitas vezes cantamos este hino, e não entendemos da onde que veio o significado. E quantas vezes, após cantarmos esses hinos, procuramos o salmo original, que está aqui é 84, e também não entendemos o contexto. O salmo não se trata de templolatria. O povo de Israel não era templólatra como muitos teólogos e pseudo-teólogos têm explicado. Simplesmente foi o sistema que foi criado na época da lei mosaica, e também por todos os patriarcas. Eles tinham o costume de venerar um deus, uma divindade, em uma tenda, ou num monte, ou num templo. Então, construir um templo seria uma casa para o Senhor, na verdade seria um local dedicado ao Senhor. Não que o Senhor morasse lá, não que o Senhor habitasse lá, mas a figura de linguagem casa de Deus ou casa de oração era para isso, para se adorar a Deus em espírito e verdade, ou em justiça, ou em retidão, como se diz hoje em dia. Mas, na verdade, adorar a Deus não no singular, mas no plural, em comunidade, associando-se a um grupo de pessoas, elevando a divindade uma adoração em coletivo. As pessoas mostram fidelidade ao Deus Criador. Assim como em Israel se fazia. A nação de Israel foi dita bendita ao Senhor, lá no templo do Velho Testamento, e foi jurada como sendo a amada, preferida Sião, do seu Criador, porque ela adorava de contínuo e no coletivo. E havia até normas e regras para que as pessoas fossem ao templo, mas em determinadas épocas do ano eles iriam às determinadas festas que eram feitas lá no começo, nas tendas, nos montes, das montanhas, onde se levantavam altares ao Senhor Deus, com pedras, né? E muitos altares também pagãos foram levantados naquela época. Mas depois que foi feito o altar de Deus, né? A casa de Deus, as pessoas não compreenderam que ele não morava lá. Havia um sacrifício, haviam rituais, dogmas e tradições que foram herdadas já do tempo de Moisés e todo o sacerdócio levítico, que se apropriou também culturalmente de algumas técnicas e rituais de povos que o circunvizinhavam. E para tanto, Jesus Cristo veio, morreu por você e por mim. E ele transformou o templo e morada dele, do seu corpo, em um sacrifício vivo para te restaurar do pecado, te tirar desta vida que você se encontrava, te transformar numa nova criatura, novo homem, nova mulher. E não são palavras vazias quando se diz que mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outra parte. O Senhor, Jesus Cristo, e na figura do Pai Celestial, ele não se agrada de você e de mim quando a gente perde muitos tempos preciosos de fazermos boas obras de fé, de adoração ao Criador e de dar bom testemunho, bom exemplo aos que nos cercam, elevando o pensamento em Deus e fazendo da nossa vida um evangelho puro e sincero. Quando a gente desperdiça esse tempo em jogos demasiados, vícios, transgressões e até prostituições. Muitas vezes as pessoas torram uma pequena fortuna da sua vida, frequentando todo domingo um estádio de futebol, com muita frequência, um fanatismo, e torram dinheiro desnecessariamente por causa de um hobby, de um esporte. E não é errado a pessoa gostar de um futebol, se divertir, ter um lazer. Agora, tudo moderado, tudo com uma ordem de decência, tudo numa certa medida. Tem pessoas que passam anos frequentando os estádios de futebol, mas não vão à igreja 2 vezes ao ano, no mínimo. E não importa a igreja que você esteja, não importa a placa denominacional que você esteja, se ela está pregando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ali você vai encontrar um povo. E vocês vão trocar experiências espirituais, conhecimento, e vão vivenciar o Evangelho, que é muito mais importante do que simplesmente cultuar a Deus.
Ora, o nosso culto racional, lá no templo sagrado, era naquele tempo da Velho Testamento, da lei mosaica, do sacerdócio levítico, coisas físicas, apresentando animais, holocaustos, incensos e assim por diante. Hoje, são figuras de linguagem que se transformaram em atitudes espirituais, como o nosso tratar com aqueles que nos odeiam, com os que nos circunvizinham, com os vizinhos, com os parentes, tudo na medida do possível, pois está escrito: se possível, tende paz com todos. Se não há possibilidade de ter uma convivência mais branda e mais íntima, há a necessidade de se afastar momentaneamente e orar por aquela pessoa para que Deus transforme também o coração e a vida daquela pessoa, se for do agrado dele. Mas também a pessoa tem que se esforçar. Existem também pessoas que deixam a sua vida particular, religiosa, de lado para viver em dissoluções, em viagens desnecessárias, prazeres e glotonarias pelo mundo afora, seja na música, nos shows, ou simplesmente num turismo desenfreado, não sabendo aplicar o seu dinheiro nas coisas úteis, e gastam o que tem naquilo que não é pão. Portanto, que este Salmo 84, ele nos dá uma ideia da importância que o povo de Deus dava à casa de oração, na figura do templo, pois é lá que eles se encontravam, se reuniam, para adorar o Criador. E hoje nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Deixaremos de frequentar nossos cultos, nossas igrejas, nossas comunidades, para ficarmos trancados dentro de casa? Que testemunho que você dará? Se você colocar uma lâmpada no teu quarto, acendê-la e fechar a janela, a porta, para quem é que vai usufruir dessa luz? Quem é que vai enxergar essa luz? Oxalá você veja uma pequena fresta e alguém perceba uma pequena fresta. Mas não tem lógica. Se alguém coloca uma lâmpada num quarto e acende as luzes, primeiro é para que ele mesmo possa enxergar, e segundo, para que ilumine as janelas, as portas, e que não aconteça nenhum acidente ali, nenhuma queda, nenhum atrito. Da mesma forma, você, como luz, não Cristo, mas andando na luz de Cristo, sendo seu seguidor, seja luz para o mundo e sal da terra. De que adiantará você se trancar também nos seus aposentos, se fechar no seu mundinho, sendo que você pode muitas vezes espalhar o evangelho de Cristo na sua circunvizinhança, na sua roda de amigos, no seu trabalho, nas faculdades, mesmo na igreja ou até mesmo em cidades diferentes. Muito mais vale você estar junto com o povo de Deus do que com o povo do mundo, nos prazeres e nos vícios. Mas você não vai sair do mundo, terá de conviver com eles. Então você tem que conviver com eles, prestando a eles esclarecimento da fé, se possível, quando você tem entendimento. Se você não tem, busque entendimento, busque compreensão dos textos, para elucidá-los sobre determinados assuntos que eles desconhecem ou dos quais eles têm dúvida. E para tanto você tem que aprender. E como é que você aprender? Você vai aprender a parte física e a parte espiritual. Você vai aprender a parte teórica e a parte prática. E a parte prática se dá no templo, na igreja de Jesus Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Então, nos associamos uns com outros, nos juntemos, nos reunimos para adorar e cantar o seu santo nome de Deus, elevando a Ele um culto santo, justo, sem mácula, nos perdoando e nos amando, e assim trocando experiências e aguardando a vinda daquele que é santo e verdadeiro, para nos levar aonde terá um tabernáculo muito melhor do que este, que foi feito por Salomão ou pelo grande rei Herodes. Haverá um tabernáculo do qual homem nenhum pôs a mão para construir. Imutável, indestrutível, perpétuo, santo e seguro, onde haverá paz e justiça de Deus.
Paz e graça a todos. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir, na série sobre a ótica do livro. Deus abençoe.